Então, pessoal, o que a gente está apresentando para vocês aqui é uma planilha de revisão cíclica, que ela começou esse projeto em 2023 e ela é focada para a gente conseguir performar melhor nos estudos. Então, meu nome é Jeremias Antônio Lago, sou da cidade de Passo Fundo, estudo em Passo Fundo atualmente, eu fiz o ensino fundamental no Colégio Santo Antônio e Volmar Salton, ambos são escolas municipais de Passo Fundo. No ensino médio, eu fui para o Colégio Militar da cidade, que é o Colégio Tiradentes da Brigada Militar, e atualmente eu sou estudante de medicina da Universidade de Passo Fundo, sou vice-presidente da Liga de Fisiologia Médica, presidente da Liga de Traumatologia e Ortopedia da Universidade de Passo Fundo, sou diretor científico do Departamento Universitário da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Aqui é uma breve apresentação minha e o porquê que a gente vai fazer essa planilha. Então, quando a gente escolhe fazer medicina, a gente passa por muitas renúncias. É um período difícil que a gente passa, que a gente está no ensino médio normalmente, às vezes tem gente que começa até desde criança, envolve sonhos e tudo mais, e tem muitas renúncias nessas escolhas, que normalmente a gente vai percebendo com o passar do tempo, que é dinheiro para pagar estudos, transporte, alimentação, a família, que a gente também acaba renunciando um pouco dela para conseguir estudar, noites mal dormidas, o humor muda, às vezes podemos ficar mais tristes, fases mais felizes, que a gente fica mais quieto. O tempo nosso fica extremamente corrido. A gente começa a sentir dificuldade de organização de tempo, começa a dormir um pouco menos, começa a estudar muito mais, as coisas começam a ficar mais corridas. A gente acaba precisando de muita organização. Todo esse contexto que envolve a gente acaba nos fazendo muitas perguntas sobre se a gente vai conseguir passar, nos causam dúvidas. Muitas vezes a gente perde noites de sono e muitas outras renúncias e escolhas que acabam nos trazendo. E todas essas são renúncias que são normais, porém a gente pode resolvê-las com um jeito mais fácil, mais organizado. E a gente chega na fase do vestibular, né? Que é onde é que a gente vai começar a perceber aquelas renúncias. E durante o vestibular a gente se depara com uma quantidade enorme de conteúdos, que 3 anos de ensino médio são vistos em apenas um ano. Então a gente tem que fazer 3 em um. E vai muitos conteúdos nisso. Então a falta de profissionalismo no estudo é um grande dificultador para a gente conseguir boas notas nos vestibulares e conseguir aprovação, porque é isso que a gente quer. A difícil organização das tarefas faz com que a gente aumente a nossa ansiedade e perda a qualidade do estudo e não consiga estudar de forma efetiva, o que vai gerar reprovações. Isso gera um ciclo de ansiedade, nos tira totalmente a qualidade de vida e a gente acaba fazendo uma má gestão do tempo de estudo. Por quê? A gente tem uma grande quantidade de acúmulo de matérias, porque são 3 anos em um, e isso faz com que seja difícil revisar, seja difícil fazer questões, juntar tudo isso, fazer de um jeito organizado, que a gente consiga ver a nossa evolução. Então, muitas pessoas conseguem até estudar, mas não conseguem revisar de forma adequada. E é isso que a gente vem sanar aqui. Então, vocês já devem ter visto que dos melhores jeitos para conseguir aprovação é assim estudar e revisar. Por quê? 3 anos e um são muitas quantidades de matérias, muitas quantidades de conteúdos, muitas questões que a gente vai fazer. E isso dificulta muito a revisão, porque é muito conteúdo. E aí a gente acaba se deparando com um mundo que a gente tem que revisar. Porque não tem como chegar no vestibular e lembrar de tudo sempre. A gente tem que revisar. Só que tem muita matéria. E a revisão é uma parte fundamental para nossa aprovação, em qualquer concurso. E a gente vai pesquisar. A gente se depara com essa aqui, a curva de esquecimento, tá? Que é do Gauss. Como é que ela funciona? Normalmente eles falam que depois de 24 horas a gente esquece. Então a gente teria que fazer uma revisão depois de 24 horas, 3 dias, uma semana e um mês. Funciona. Qual que é o problema? Funciona se for para pouco conteúdo. Quando a gente começa a botar muito conteúdo, começa a acontecer um acúmulo exacerbado de questão que dificulta totalmente a nossa aprendizagem, acaba nos atrapalhando. Por quê? Vou explicar. Estudei ontem todos os conteúdos. Hoje eu vou revisar os conteúdos de ontem e estudar todos os de hoje. Amanhã eu vou ter revisão dos de ontem, dos de anteontem e todos os de hoje. Dali uma semana eu vou ter conteúdo de 3 dias atrás, do dia anterior, do conteúdo da uma semana, que faz uma semana, então a gente vai ter de uma semana, e isso vai fazer um acúmulo enorme de revisões, que fica inviável fazer.
muito difícil, não tem como seguir, você se perde, acaba se frustrando, não vai revisar, vai chegar no vestibular, vai ver uma questão que você já fez várias vezes e não vai lembrar como fazer porque não revisou. É assim que funciona. Isso gera frustração, gera reprovação, e o que a gente quer é resolver esse problema. Então, como que a gente vai resolver isso? É performando nos estudos. Então, a gente tem que fazer um método de estudo e de revisão. Porque atualmente muitas pessoas usam métodos de revisões fracos, que não vão funcionar. E a gente precisa que a gente profissionalize isso, encarando de uma forma profissional, para ter um estudo que seja inteligente e que cause performance no nosso estudo. Então, a gente consegue quantificar. Quando você está estudando, tu consegue ver tua evolução claramente? Tu vê tua evolução, vê aumentando as questões, o número de acerto, consegue se organizar, consegue fazer isso de forma efetiva? Então, isso é muito importante para a gente conseguir ter incentivo nesse caminho, porque a gente tem que se sentir recompensado pelas horas e horas que a gente fica estudando. Só que muita gente não consegue ver isso e se frustra e acaba não conseguindo estudar tanto, não conseguindo acertar tanto, reprova e entra naquele ciclo de reprovação e mantém a mesma coisa, fazendo todo ano a mesma coisa e não vai para frente. Então a gente tem que saber onde a gente tem que investir o nosso tempo. A gente tem que delimitar a matéria que precisa de mais atenção, passar mais vezes nela, estudar. A gente tem que estratificar tudo. A gente tem que analisar, tem que ser profissional para conseguir um bom resultado. Então, se a gente já se perdeu nessa caminhada, ficou triste, com medo, ansiedade, angústia, óbvio, todo mundo passa por isso, só que a gente quer ajudar. Eu passei, minha irmã passou, faz medicina, meus colegas que eram meus colegas de cursinhos que passaram, também passaram por isso. Ansiedade, angústia é normal, mas a gente tem que tentar evitar esses sentimentos ruins e fazer com que a gente aprenda de um jeito melhor. Então, pensando nisso, a gente teve a solução de fazer uma planilha vai facilitar a organização e o planejamento, que acompanha a sua evolução, vendo seus pontos fortes e seus pontos fracos, que consegue fazer uma estratificação e análise das matérias que você está estudando. Então aqui está ela. Ela funciona em matéria, data de revisão, percentual de acerto, fase de estudo, data de revisão, percentual de revisão 2, tudo mais. É assim que funciona. Tá? Vou explicar mais para frente como é que funciona no vídeo 2, usando ela literalmente na frente de vocês. Vocês vão ver. Mas aqui uma breve resumo de como ela funciona. A gente estudou funções do primeiro grau, tá? E a gente estudou dia 31/7 de 2023. E tivemos um percentual baixo, 26%. O bom para passar é que a gente acerte acima de 80%. Então a gente vai estar na fase de estudo 1, tá? Então isso aqui é um tipo de estudo. É um estudo dividido por fases em percentuais de acerto de questões. Então a gente vai estratificar você pelo percentual de acerto de questões. E nisso a gente vai conseguir fazer data de revisões. Então isso aqui é uma planilha cíclica de estudos. Então ela vai botar uma data para você conseguir voltar para revisar numa data posterior. Então, data de revisão. 31/7, né? Estamos ali. 26%, putz, muito baixo. Então quer dizer que a gente não sabe bem a matéria, a gente não aprendeu a teoria direito, tá abaixo de 50%, a gente tá na fase 1, não é muito bom. Então a gente vai revisar dali uma semana. Então, dia 7/8 a gente vai voltar naquela matéria, né? Porque a gente não sabe nada. Então a gente precisa revisar ela, a gente precisa reforçar. E aí a gente vai fazer outra bateria de questões, porque o melhor método de estudo para passar em concurso é estudar assim e ver as questões, porque o que cai é questão. Então a gente tem que acertar a questão. O estudo tem que ser estratificado a partir de questões. Então a gente vai ver aqui, ó, a data que a tabela gerou automaticamente, dia 7/8. Por exemplo, aí a gente chegou no dia 7, estudou de novo e vamos fazer de novo questões. Então vamos supor que chegamos a 80%, 81%. É muito bom. Então a gente vai mudar de fase. A gente vai para a fase 3, pulamos a 2. Então a gente vai precisar ver daqui um mês. A gente vai jogar lá na frente a próxima data de revisão. Então basicamente a gente faz a matéria, data de revisão, bota o percentual de acerto, dá a fase, data de revisão. Estudamos de novo naquela data, botamos o próximo percentual de acerto e assim consequentemente. Então, o estudo é dividido em fases e eu vou disponibilizar um PDF mostrando como que faz esse estilo de estudo, os percentuais de acerto, como estudar em cada fase e ele vai ser direcionado e guiado. E você, o único seu trabalho vai ser botar a matéria,
a data de revisão, percentual de acerto. Depois disso, é sempre botar percentual de acerto, revisão 2, percentual de acerto, revisão 3, percentual de acerto, revisão 4. E ele vai lhe dando a todas as datas que vai ter que ser revisado. Então, tu vai ter uma organização excelente. Com esse método, a gente vai conseguir organizar teu sistema de revisões, vai melhorar a performance nos estudos, vai conseguir acertar mais questões, vai saber em qual matéria vai ter que investir mais tempo e dedicação. Por exemplo, se vai muito mal em matemática ou física, você vai ter revisões mais frequentes dessas matérias. Por exemplo, se você faz 95% de português, não tem porque você ficar revisando português muitas vezes, mas tem que revisar para não se esquecer. Então ela vai se passar um mês, 45 dias na tabela, entendeu? Vai ficar organizado. Então a gente vai conseguir identificar o desempenho nas matérias mais prevalentes, ver a evolução, porque tem a porcentagem, e fazer um estudo de forma ativa, tá? E tudo isso gera tempo, tá? Gera tempo, ganha qualidade de vida, consegue se organizar mais fácil. Então a gente consegue aumentar a quantidade de tempo que a gente consegue estudar de forma efetiva, ter mais tempo pra gente, aumentar a qualidade, diminuir o estresse, é muito melhor. E obviamente tudo isso gera custos, mas a gente quer ajudar vocês. Então uma tabela dessa normalmente está por 500, 600, até R$ 1.000. A média seria 500. A gente está disponibilizando ela por 40 no grupo do WhatsApp. Então, um desconto de 92%. O pagamento, sim, vai ser na forma de Pix. E se interessou, vocês vão entrar no grupo do WhatsApp. A gente vai disponibilizar quando tiver 30 pessoas. Por quê? A gente vai validar. Então, ela é muito barata por conta disso. A gente vai validar. A gente quer saber da opinião de vocês para a gente fazer alterações para o futuro. E sim, quem tiver nas primeiras turmas da planilha vai receber descontos enormes para as próximas, muito grandes, tá? Sempre vai ser muito barato. Então, pessoal, basicamente isso. Entra no grupo do WhatsApp, tá tudo explicadinho e lá vai ter o vídeo de como funciona a planilha. Então, se você se interessou aqui, eu peço que entre no grupo e a gente vai jogar lá o vídeo da planilha e vocês vão ver como funciona. Estou disponível para tirar dúvidas. Meu Instagram é @com J, tá? Jeremias Lago. Então, @Jeremias Lago.